tem horror ao casamento, não tenho vocação. Olá, seja muito bem-vinda ao especial de Contos do Machado de Assis, aqui no canal Comparando Livros. Na verdade, essa semana é um especial de abertura das nossas leituras dos contos de Machado de Assis. Já teve um vídeo de apresentação que eu recomendo que você assista, caso você tenha caído nesse vídeo de paraquedas, porque eu falo como funciona o especial, eu falo de sorteio e como que a gente vai usar a TBR Jar pra gente ler os contos do Machado de Assis. Fica um pouco mais divertido, tá? E ao final desse vídeo eu vou sortear o próximo conto do Machado de Assis que a gente vai ler. E o conto de hoje é o Linha Reta, Linha Curva. Esse conto que eu simplesmente estou apaixonada por esse conto. Me contem o que vocês acharam do conto, quem leu. Aqui nesse vídeo a proposta é falar tudo do conto, tá? Então se você quer os contos do Machado de Assis, normalmente contos, eles têm assim um final, sempre assim uma catarse, uma coisa, né? E pode ser que você queira se surpreender com esse final, então aqui a gente tá conversando livremente sobre o conto, e então você pode dar uma lida no conto. O conto é bem curtinho, e depois voltar aqui para conversar com a gente. A gente começa o conto vendo a história de um casal que tá muito feliz. Casado há 3 meses e naquele auge, assim, daquele início de casamento. E Machadinho já começa a sua primeira peripécia, que quando a gente pensa, assim, ele vai elaborando esse casal começa até a comentar sobre o tempo do amor. Como que eles sentem que passaram 3 minutos, mas eles já estão há 3 meses casados. E a gente pensa até que o Machadinho vai elaborar esse casal, mas não, chega uma visita que é o Tito. E o Tito, ele passou muito tempo viajando pela Europa. E esse casal tem uma amiga que é a Emília. E o Tito, ele começa a revelar, assim, as peripécias dele e das viagens. E fala que perguntam a ele, como normalmente a sociedade pergunta, né? Você não casou? E aí ele diz, não, eu não me casei e nem quero me casar, eu não me apaixono. Não é comigo essa coisa de casamento. Tchan, tchan, tchan. A Emília e a Adelaide, que é a esposa do Azevedo, elas ficam, especialmente as mulheres, as duas mulheres da história, né, do conto, elas ficam muito perplexas. Como assim? Você não quer casar de jeito nenhum? E aí essa vizinha deles, que é a Emília, ela comenta com a Adelaide que ela tá querendo pregar uma peça no Tito, assim, que ela não aceita, ela acha um absurdo o Tito não querer se casar e dizer que ele é imune ao amor, que ele não vai gostar de ninguém. E ela resolve meio que seduzir, deixar ele apaixonado por ela, mas tudo numa brincadeira. Pois é, esse conto de Machado, essa coisa de eu vou seduzir ele só de brincadeira, a gente já sabe que não vai dar bem, é até meio que um clichê, né? De histórias adolescentes. E eu acho que esse conto do Machado de Assis, eu quero saber a sua opinião. Esse conto, pra mim, foi meio que uma mistura de, claro que com toda a sofisticação do Machado, mas uma mistura de Malhação com novela mexicana. Por quê? Porque tem um homem, um senhor até, que é o Diogo, que ele é apaixonado pela Emília. Ele é louco por ela e ela gosta muito, assim, de ver ele, assim, se declarando muito por ela. Ele até prometeu um urso branco pra dar de presente pra ela. E se a gente pensa em clichê nas histórias de Machado de Assis, não tem. Apesar desse enredo que eu tenho resumido aqui seja até bem conhecido de muitas histórias adolescentes, pelo menos que eu já assisti. O desenrolar do texto do Machado de Assis é muito intrigante. E eu achei, assim, também muito original por um lado, apesar de ficar sentindo o que ia dar toda essa tramóia, toda essa coisa da Emília querer seduzir o Tito. E também o final do conto, eu amei o final e eu comecei a suspeitar de que, vou falar, gente, por favor, não fiquem zangados comigo, eu já avisei, eu vou falar que o Tito, na verdade, ele é apaixonado pela Emília
né, há muito tempo. Então o que a gente pode conversar e refletir sobre esse conto? Vamos começar falando do meu personagem preferido de todos os tempos, o Tito. O Tito, tudo bem que esse final, que era o Tito, né, tudo bem do teatro e tal, mas o Tito bem-humorado, o Tito que ele renega o amor, ele tá meio que uma coisa talvez aí daquele conceito do niilismo, joga aí no Google, né, aquele cara que ele não é um cara ordinário como os outros, e ele até afirma isso no texto. Ele é um cara que ele não consegue ser arrogante. Pra mim, eu não achei ele arrogante porque ele é muito delicado também. Assim, o Tito, ele na verdade, ele não tá desqualificando as mulheres e ele também não tá desqualificando o amor. Ele diz apenas que não é pra ele, que ele é que ficou meio que com uma casca, que ele não consegue ter esse amor idealizado, esse amor dos livros. Então ele diz assim, ó, ora, vou expor-lhe as minhas razões. Veja se posso amar ou pretender. Primeiro, não sou bonito. E aí o que a Emília faz? Oh, é muito mal. Depois mais à frente ele fala, segundo, não sou curioso. E o amor, se o reduzirmos às suas verdadeiras proporções, não passa de uma curiosidade. Ele é ótimo. Terceiro, não sou paciente. E nas conquistas amorosas, a paciência é a principal virtude. Quarto, finalmente, não sou idiota. Eu acho que o auge desse conto, além de um enredo bem amarrado, eu acho que o auge é a interação, sempre quando ela acontece, do Tito com a Emília, porque eles estão se provocando. A Emília até um pouco mais passional, tentando se controlar, mas o Tito, ele tá totalmente na versão racional, na versão em que ele não se deixa abalar por nada, né? Emília, inclusive, provoca ele falando da questão do fumo, né? Só que quando ela tenta provocar ele vem com uma resposta muito boa, ele não se deixa abalar. Então quando ela diz assim, pô, você fuma, então dizem que quando as pessoas realmente não têm assim uma companheira, não tão com amor, acaba tendo alguns vícios. E aí ele diz, exatamente, eu gosto muito, o cigarro é um companheiro fabuloso. E como aqui nesse canal a gente tem que honrar o nome, é comparar, que não teve jeito, eu lembrei do Ivan Karamazov, dos irmãos Karamazov. Eu li só o primeiro volume, tá? Mas o Ivan, ele é muito assim, né? Ele tá sempre nos diálogos preso às suas convicções e assim distante de algumas convicções, só que aqui distante de alguns conceitos do mundo, só que aqui um pouco mais voltado para o cristianismo. O Tito mais pro lado do amor. O que acontece no conto Linha Reta, Linha Curva? O choque, toda a questão problema que é Tito não consegue amar e Emília quer meio que se vingar por se sentir ofendida assim como mulher, porque ele despreza as mulheres, mas com muita delicadeza ele despreza o amor. Ele, na verdade, essa coisa de não querer se casar e não querer amar é visto pelas mulheres do conto com um afeto assim de pena, de tristeza, enquanto que os homens, eles são indiferentes, assim. O Diogo passeia por ali, não fala nada, só quando ele percebe que vai interferir na relação que ele quer ter com a Emília, né?
É nessa parte aqui do vídeo que a gente vai elaborar um pouquinho o Diogo, mas eu trouxe assim três tipos de relação com o amor nesse conto. Quero saber como você percebeu o amor nos personagens do conto. Então a gente tem, primeiro, o casal Azevedo e Adelaide. Eles têm assim um amor bem puro. E eles estão vivendo num auge, um amor, né? Mas uma paixão. Mas eles estão no auge do início do casamento, em que eles comentam o tempo todo, em que o tempo parece que tá passando rápido para eles. Tem uma parte que eu achei assim linda, quando o Tito, que fica hospedado lá, acho que na casa deles, ou então vai visitar todo dia, né? Ele pergunta para o Azevedo se o Azevedo foi fazer um passeio. Azevedo passa meio que quase indiferente no conto inteiro, né? E aí o Azevedo, ele volta, e aí o Tito pergunta, né? Onde é que você foi? Foi passear? E aí ele fala assim, ó: fui passear. Compreendi que é preciso ver e admirar o que é indiferente para apreciar e ver aquilo que faz a felicidade íntima do coração. Então esse casalzinho, gente, eles são assim, né? Aquela coisa bem romântica, dentro de um amor idealizado. Eu acho que o casal respalda a opinião do amor idealizado, tanto da Adelaide quanto da Emília, quando elas vão falar o que elas entendem por amor. Depois lá da história do macaco, Emília tem uma parte que também eu acho assim, uma definição de amor assim também bem interessante, por causa da questão do jogo, né? Eu adoro quando ele diz que se ele tiver que escolher, Tito, né? Se ele tiver que escolher entre um amor, um encontro e um jogo de como é o nome? Tortarete? Aqui achei Voltarete, que é um jogo de cartas. Então, se tiver que escolher entre um jogo de cartas e uma mulher, um encontro, ele vai, com certeza o jogo de cartas é mais interessante. Então, ele vai para esse jogo com o Azevedo. E aí a Emília fica pistola e ela diz assim, ó: não devia ter ido. Por que assim? Mas Azevedo saiu cedo, né? E ele é casado, assim, ele saiu cedo porque ele é casado, mas ela acha que ele nem devia ter ido. Então ela diz, não devia ter ido. Devia pertencer sempre à sua mulher. Sei que estou falando a um descrido, acho que descrente, né? Não pode calcular a felicidade e os deveres do lar doméstico. Viverem duas criaturas, uma para a outra, confundidas, unificadas, pensar, aspirar, sonhar a mesma coisa, né? Limitar o horizonte nos olhos de cada uma, sem outra ambição, sem inveja, sem mais nada. Sabe o que é isto? Então, é a idealização auge, né, das mulheres. É esse tipo de amor idealizado. Tito, a gente vai ver que ele, né, que ele é mais no final do conto mesmo. E Diogo, eu preciso falar de Diogo, olha o tipo de amor, porque assim, no tipo de amor idealizado desses, né, do casal, eles estão felizes, pelo menos pelo conto, né, eles estão felizes. Emília tem um comportamento que eu acho um pouco assim, não tão ético, que é de deixar uma pessoa com esperanças de ter algo com ela, de ter alguém amando ela, sem ela ter realmente uma relação, ser franca com essa pessoa, que é o Diogo. Então olha o que é o amor pro Diogo. Feliz se eu pudesse ser, mas não creio. A felicidade não se fez para mim. Olhe, seu Tito, amo aquela mulher como se pode amar a vida. Um olhar dela vale mais para mim que um ano de glórias e de felicidade. É por ela que eu tenho deixado os meus negócios à toa. Aí mais adiante, eu sei o que é aquela moça. Ora trata-me de modo que eu vou ao sétimo céu. Ora é tal a sua indiferença que me atiram no inferno. Hoje um sorriso, amanhã um gesto de desdém. Então agora é a hora da gente saber. Eu tô olhando errado. Aqui, a gente saber qual vai ser o próximo conto que a gente vai conversar amanhã. Pronto, pra vocês verem. Pronto.
Aqui, peraí. Eu vou ficar com o azul, tá? O que a gente vai ler amanhã? Lembrando que os contos do Machado de Assis, Teoria do Medalhão, eu já ouvi falar desse conto. Lembrando que os contos do Machado de Assis estão praticamente, acho que todos estão no domínio público. Eu deixei os links. Ai, dá pra ver? Eu deixei os links. Esse é muito blogueirinha, né, gente? Pronto. Eu deixei os links no box de descrições do primeiro vídeo desse especial. E amanhã teremos a Teoria do Medalhão. Espero que vocês estejam aproveitando a semana especial de contos do Machado de Assis do canal Comparando Livros. E até amanhã!